Alô galera, Vasquenares, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. Esse canal é de Vasco, sempre falo sobre o Vasco da Gama, mas às vezes a gente tem que dar uma contrabalançada aqui, né? Trazer um paradigma, explicar, inclusive, né? Por que o Vasco está nessa situação que está aí, né? Sempre disputando para não cair, nunca disputando o título, né? E ontem, hoje, né? O que se vê na mídia aí, tradicional ou não, milagre, não sei o que e tal, como se fosse isso bastante, né? O que vai levar o Vasco, ou melhor, o vascaíno, a ser feliz, né? Milagres ontem, né? Que aconteceram ontem, né? Eu até falei aqui, faço até meia culpa, né? Achei que o Fluminense fosse entregar para o Santos, que fosse jogar até com o time reserva, nada disso, queimei minha língua, meia culpa minha. O Fluminense jogou com o time titular, inclusive é um belíssimo time, não é à toa que foi campeão da Libertadores, e ainda bem que o Fluminense, como eu sempre falo aqui, né, não é o Bittencourt, o Flamengo não é o Landim, o mordedor de virilha, e o Vasco nunca foi, nunca vai ser o Eurico Miranda, né? Os times são separados, né? Os clubes são separados, e alguém que possa aí causar algum tipo de repulsa, de briga, bravata, não pode ser colocado como sendo o espelho daquele clube, né? Bom, dito isso, essa explicação toda aí para dizer o seguinte, muito simples, né? Comecei aqui falando sobre a questão do milagre, que não sei o quê, que o Vasco não vai cair, blá blá blá. Mas olha que interessante, né? Pegando aqui a colinha da tabela, né? Olha lá, o Palmeiras tem 66, 36 jogos, né? Tem um jogador aí que foi vendido lá para fora, Endrick, né? Vendido por milhões aí, né? Salvo engano, para o Real Madrid, 36 jogos, 66 pontos. Botafogo, né? Claudicante Botafogo, que ontem empatou em Curitiba, né? Primeiro tempo ridículo do Botafogo, segundo tempo deu melhorado, mesmo assim não foi suficiente para ganhar. Ir é 65, para ficar no gogó do Palmeiras. O Galo tem 63, e especificamente aqui meu tema agora é Palmeiras com 66, 36 jogos, Galo com 63, 36 jogos, e o próprio Flamengo com 63, 36 jogos. Para buscar título, para buscar emoção ao torcedor, para buscar ilusão, o torcedor fica iludido para ganhar, para disputar e tal, né? Jogador. Palmeiras tem o Endrick, o Galo tem aí Paulinho Huck, né? Paulinho, o artilheiro do campeonato, né? Flamengo aí, Bruno Henrique, Everton, Arrascaeta, né? E os caras aí, né? Não, tragédia, crise, vexame, porra nenhuma. O Flamengo tá aí com 63, disputando títulos, né? Ano passado varreu aí, ano retrasado varreu, Galo varreu um brasileiro aí para trás, Palmeiras varreu brasileiro, Libertadores. O tema aqui é colocar jogador bom, né? Que o Palmeiras tem, Endrick, Rafael Veiga e companhia, Dudu tá machucado, que pena, né? Mas mesmo assim, com o Dudu machucado, pode ser campeão já no domingo agora. Botafogo montou um time melhor, Tiquinho e companhia, tá com 63, Galo, já falei, Paulinho, Huck, etc, né? E vários jogadores aí bons, que eu esqueci agora do meio de campo, inclusive, né? Flamengo com 63, todo mundo aí na briga, né? Faltam 2 jogos. Então o recado aí pro Vasco é isso aí, né? O Vasco vendeu Paulinho, né? Lá para fora, Bayer Leverkusen, e traz agora Cocão. Esse é o nosso retrato. O Vasco vendeu Paulinho, trouxe agora o Cocão, e o nosso amigo Paulo Brax, na época, quando o Galo comprou o Paulinho queria jogar no Vasco, só que ele falou, não, muito caro, não vai resolver e tal, é complicado, blá blá blá, muito complicado. Bom, esse é o retrato do Vasco, né? A gente sempre aí contratando jogadores refugos, ou então jogadores que a gente, por sorte, pegou aí, né? Ontem falei no meu vídeo Verrete, Medel, etc, né? E até
jogadores que nem jogam, como Jefferson, e a gente vai comprando esses jogadores, vai ficando aí, mesmo ao argumento que estamos ricos, né? Que a gente está aí com bastante verba para gastar, né? Bom, então esse é o primeiro. Se você é vascaíno, quer realmente disputar título ano que vem, né, caso a gente não venha a cair, isso é muito importante, tem que criticar a diretoria, tem que reclamar para que a gente compre jogadores, né? Porque senão, mais um ano aí, se você está feliz, né? Milagre aconteceu, o Flamengo não vai ganhar nada esse ano, se você está feliz, na minha opinião aqui, desse que está falando. Meu papel aqui, da minha opinião, meu canal é extremamente de opinião, notícias e opiniões minhas, né? Minhas, claro, e não fico aqui com palhaçadas, não, milagre, não sei o quê, nada disso. Os outros times são tão ruins quanto o Vasco, eu venho falando isso aí. São tão ruins contra o Vasco, né? E o Vasco conseguiu está à frente do Bahia, né? À frente do Goiás, né? Dois times pavorosos, um pouquinho abaixo do Goiás, do Santos, um pouquinho abaixo do Cruzeiro, né? E do Fortaleza. Mas eu acho que a briga vai ficar entre Cruzeiro, Santos e Bahia e Vasco, para essa última vaga aí, né? Cruzeiro, Santos, Bahia e Vasco, para essa última vaga. Inclusive agora dependendo do jogo do Cruzeiro contra o CAP hoje, friso aqui, né? Repiso, né? Muito difícil o Cruzeiro pontuar depois. Hoje talvez possa pontuar um ponto e tal. Agora, com esse resultado de ontem também fica complicado, porque se você for pensar, no último jogo vai ser Cruzeiro e Palmeiras, né? O Palmeiras já poderia ser campeão. E aí ajudar o seu amigo Palestrino, né? Os dois aí, colônia italiana na veia, né? Então fica complicado. Pensando bem, esse jogo de ontem, com o Palmeiras explodindo já 3 pontos na frente, uma vitória a mais, são 4 pontos de diferença, pensando assim, o Cruzeiro pode pontuar no último jogo aí contra o Palmeiras, né? Não digo nada de entregar, nada disso, mas o Palmeiras já vai jogar aí, poderia entrar campeão, com freio puxado e tal, não sei o quê. Bom, então é isso aí, né? Já falei sobre a questão que o Vasco não tem jogador, que quem tem jogador tá aí, Paulinho, do Galo, disputando, Henrique do Palmeiras, Rafael Veiga, os jogadores que o Flamengo manteve aí para esse ano, então aí, estão disputando. E Botafogo, que é um ponto fora da curva aí, com jogadores não tão badalados, mas com uma equipe boa, com um coletivo bom, e depois que o português saiu, degringolou, né? Então é isso que a gente tem que falar aí, né? Bom, todos os ingressos, como ontem aconteceu como aconteceu ontem, né? Essa virada aí, né? Esse milagre, né? Milagre, não sei o quê. O Vasco ontem, né, tem uma sobrevida, ressuscitou, vários memes aí, né? O Vasco saindo de um caixão, né? Acordando assim e tal. E é importante isso, porque já hoje todos os ingressos vendidos para Vasco e Bragantino no último jogo, né? Então, demos uma meia-vida, o Vascaíno é maluco, já comprou todos os ingressos para quarta-feira que vem, né? E o importante agora é pontuar contra o Grêmio. Não sei se é ruim um ponto lá contra o Grêmio, o ideal seriam 2 vitórias, né? Mas eu acho que o Vasco, com uma vitória e um empate, se safa aí, né? É o que eu acho, que o Vascaíno poderia gritar aí, né? Primeira divisão, esse é o nosso título, né? Há anos aí, primeira divisão, não sei o quê, porque a gente pensa pequeno, né? Bom, não vou me estender muito nesse vídeo, já falei sobre a questão dos jogadores que a gente não tem, por isso a gente está na merda. Segundo, que o Vasco aí ganhou uma sobrevida, compramos os ingressos todos aí para o último jogo contra o Bragantino, né? Não vou ficar aqui analisando tabela, porque eu já vim falando aí, né? Faltam 2 jogos, acho que o Vasco pontuando aí 4 pontos em 6, a gente chegaria a 48 aí, né? Eu acho que Cruzeiro, ou Santos, ou Bahia não chegariam a 48 para empatar com o Vasco na pontuação. Então eu acho que mais um pontinho aí, 43 com 3, perdão, nada de 48. 43 com 3, 46, perdão.
Então eu até acho que Cruzeiro, Santos, Bahia não chegariam a 46, né? Então acho que com um pontinho aí contra o Cruzeiro, contra o Grêmio lá fora, que é um time muito difícil, e a gente os tabus o Vasco não quebra. Não quebramos contra o Corinthians, não vamos quebrar agora contra o Grêmio. Só o mais maluco, fanático, que vai achar que a gente pode ir lá e dar um sacode no Grêmio. Acho complicado, o Grêmio aí disputando, não o título, né, que está com 59, mas G4, né? E o Bragantino também. O Bragantino está com 59, mesma pontuação do Grêmio, também disputando o G4. Então acho que seria interessante, 4 pontos em 6, para a gente chegar aí a 46. E eu acho que nem Cruzeiro, nem Santos, melhor, nem Santos, nem Bahia chegariam, né? Cruzeiro, dependendo se hoje empatar com o CAP, acho que também não chegaria não, porque eu acho que o Cruzeiro não empata com Palmeiras e Botafogo, né? Ou se empatar, empata só com um. Então vamos supor que empatasse hoje iria 45 e mais um empate seria 46, mas só que o Vasco, pela projeção que eu fiz, uma vitória e um empate, passaria o Cruzeiro no número de vitórias, né? Bom, a questão agora é quarta-feira, descansar aí quinta, sexta, sábado, treinando, né? Para ver o que o nosso amigo Ramon Dias vai criar aí, né? Já falei aqui, todo mundo sabe, da minha opinião, esse 4-3-3 é uma furada total. O Vasco jogou bem contra o Corinthians, enquanto o Payet pegava na bola, né? Jogamos uma parte bem contra o Corinthians, com meio de campo povoado, e depois a gente sempre entregava a bola para o Corinthians, né? Então o Vasco podia tentar jogar entregar menos a bola do adversário, não dar o contra. Eu nunca vi um time jogando 2-1 que a gente estava, e até com 1-0 também, dar o contra-ataque. O time que está ganhando dá o contra-ataque, não dá para entender isso, não dá para entender, né? Então, para resumo da ópera aqui, eu acho que dá para conquistar aí 4 pontos em 6, para torcer que Bahia, Santos ou Cruzeiro possam cair para a segunda divisão, para que o Vasco fique. E não obstante, eu gostar muito do Bahia, que é nosso fechamento, junto com as torcidas aí do Palmeiras, do Galo, do Grêmio, do próprio Grêmio, que a gente vai jogar domingo, e do Coxa. Vasco e Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.